Olá, senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live. Live Minas FM, hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. Temos o prazer de mais uma vez conversar com você, nosso ouvinte, nosso querido internauta, que também já está acostumado, já está se acostumando com a ideia da live em tempos de pandemia. Nosso convidado de hoje, vamos falar um pouquinho sobre muita coisa, mas ele está aqui, já vou apresentar, é Márcio Girardi, que é do Sicredi, uma instituição conhecida, muitos de vocês conhecem. Márcio é diretor executivo do Sicredi Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, a nossa região. Seja bem-vindo à nossa conversa. Márcio, boa noite. Boa noite, José. Uma grande satisfação estar na tua companhia e do Sabino, e a partir desse momento poder compartilhar com todos os ouvintes aí da rádio um pouco mais de informação sobre o que a gente vem vivendo na economia, mas também na nossa vida. Afinal, a economia é o nosso dia a dia também, e aqui estaremos representando o Sicredi e trazendo um pouco de contribuição e também participando junto da construção dessa pauta. Maravilha. Teremos perguntas de ouvintes, internautas, já temos algumas até para a gente fazer, mas eu quero chamar para a conversa Antônio Sabino, está aqui com a gente, nosso comunicador, nosso moço de vendas, de marketing também. Sabino, fica à vontade, seja bem-vindo. Boa noite, Jones. Boa noite, Márcio. Seja bem-vindo a mais uma live da Minas FM. Boa noite aos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para transmitir e levar informações aos nossos ouvintes aqui da região. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Sabino, pela companhia e principalmente pela oportunidade. Tivemos a honra de se conhecer pessoalmente no mês de março, né, lá na cidade de Extrema, estado aí de Minas Gerais, onde estávamos lançando, junto com uma equipe de colegas, a nova agência do Sicredi, que em breve vai ser inaugurada também aí, nesse extremo sul de Minas Gerais. Muito bem, então. Muito bem. Márcio, a gente vai falar um pouquinho da história do Sicredi, mas eu quero começar já ao contrário, eu quero começar do momento presente, para depois a gente voltar lá na história do Sicredi. Eu quero saber, é um momento inédito para a maioria de nós, talvez para a maioria de todos nós, né? E eu quero saber como é que é para vocês, o momento da economia atual, já está refletido isso, depois da pandemia, de toda a onda do coronavírus, vai nos deixar uma herança um tanto quanto amarga. Como é que as instituições, especialmente o Sicredi está se comportando nesse momento agora? Bem, esse é um momento, primeiro, inédito na história da humanidade, né, de todas as conhecidas páginas econômicas, né, e também da história. Afinal, a economia, eu não sou economista, apenas deixando isso bem claro, né, a gente vai falar aqui com parte, como a experiência de 20 anos atuando no setor financeiro. A economia, ela se confunde com a história da humanidade, porque ela é também a história da humanidade. Muitos dos acontecimentos que a história relata são frutos das decisões econômicas que os motivaram a existir. E esse cenário que nós estamos vivendo agora é um cenário realmente impactante, né? Nós estamos falando aqui do maior evento já conhecido sobre impacto da história da humanidade. Nós temos aí séculos e séculos de histórias registrados, e esse é um episódio inédito. E por que ele é inédito, né? Ele é inédito porque ele literalmente colocou o mundo inteiro de joelhos, né? Não só para orar e, enfim, acessar a fé e para entender e superar essa situação, mas principalmente porque ele deu um efeito de fechamento global na economia através, né, da redução da circulação de pessoas em muitos lugares, né? O lockdown fechando tudo. E os efeitos que ele tem até aqui são já conhecidos porque estão sendo sentidos. Porém, o futuro, né, é uma incógnita para todos nós. A gente não sabe qual é o desdobramento de tudo isso, porque o desdobramento e a sua profundidade vai depender da duração de tudo isso, né? Então, na medida que a gente tem a continuidade do fechamento das cidades, das atividades dos negócios, do comércio, a circulação de pessoas segue impactada, a gente não vê perspectivas muito claras de como retomar. Agora, existem muitas maneiras de lidar com isso enquanto vivemos a situação. Também vamos falar um pouco disso na sequência, né? Mas para nós, esse episódio aqui realmente foi não planejado, não imaginado, e estamos se adaptando a ele, e também não indo contra ele, mas sim aproveitando
aquilo que ele está proporcionando hoje para inovar e melhorar a nossa gestão, a nossa atuação, o nosso relacionamento com os nossos associados, falando aqui de Sicredi. E essa é uma experiência que todas as pessoas e empresas também podem viver, porque tem a sua realidade impactada da mesma forma. Certo. Bom, nós temos os nossos internautas já chegando por aqui, eu quero já dar boa noite para as pessoas, é o nosso hábito, já saudar quem está chegando, Cleidir, Edmar, Luiz de Alencar, Anderson Muriol, Carla Schleicher e o pessoal todo que vai chegando. Nós temos compartilhamento em páginas, então muita gente também, pela sua página, participando por aqui também, eu acredito. Tá frio aí onde você está? Você fala de onde? Eu estou falando do Rio Grande do Sul, de uma cidade chamada Frederico Westphalen, que é a cidade onde eu resido, né, minha cidade natal, e também onde nós temos uma das estruturas da cooperativa que eu represento, junto com mais de 450 colaboradores, conselheiros, que é a Sicredi Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Essa é uma cidade aqui na fronteira com Santa Catarina, próxima a Chapecó, e é uma cidade aí de 35 mil habitantes, que está fazendo frio, não muito hoje, mas já esteve fazendo bem mais aí nos últimos dias, né? A gente está vivendo aqui os primeiros sinais da chegada do inverno, né? Que deve ser a estação que predomina agora para os próximos 3, 4 meses. Quando você fala que não muito, nos assusta, porque nós não estamos no sul, e eu quero só saber o que é não muito para você. Fala aí. Olha, não muito é 10 graus, 7 graus, 8 graus. Muito é quando se torna negativo, né? Ainda 2, 3 negativos, aí é bastante frio. Aí é frio, né? Eu tive o prazer de visitar o Sul no ano passado de férias e confesso que eu fui buscar o frio, mas eu não imaginava que eu fosse passar tanto frio na minha vida. Nós não estamos acostumados. 1.000 quilômetros, 1.000 e poucos quilômetros de distância faz uma diferença danada. Faz. Uma diferença danada. Fala, Sabino. Tá quieto, Sabino? Ô Márcio, conversando um pouco sobre essa adaptação hoje, você até comentou sobre veio de surpresa e é inédito. Tá? Tem um tempo hábil para as empresas se adaptarem a isso. Você teria, assim, em mente uma média desse tempo, ou primeiro teria que analisar como que está sendo o mercado, o cenário econômico, para agir com estratégias diante dessas situações? Sabino, ouvintes, o caminho que a gente está escolhendo, e é uma escolha racional, é o caminho que você acabou de dar aí por segunda opção, né? Que é o caminho da gente analisar mais o que está acontecendo, entender o que podemos compreender desse cenário, afinal é um cenário totalmente diferente, mas previsível no ponto de vista de eventuais consequências, né? A economia ela é um pouco previsível, o que a gente não imaginava é que ela fosse tão pesada, as cargas, as dificuldades, todas simultaneamente, né? Você fala aí de você não ter o consumidor trabalhando, a pessoa para de trabalhar, a pessoa começa a ficar em risco de perder o emprego ou perde, ela reduz jornada, reduz renda, ela tem uma incerteza quanto ao seu próprio futuro. Bom, é tudo uma cadeia, né? O que sustenta a nossa cadeia da economia é o consumo. Sem consumo não tem economia em lugar nenhum. E para ter consumo tem que ter população, tem que ter mercado formado, tem que ter produtos que as pessoas querem. E aí é uma cadeia, né, que integra desde o agro, né, que a gente também vai falar dele, lá da geração das matérias-primas, que vão abastecer a indústria de transformação, que vai abastecer o varejo, o atacado, que vai abastecer o consumidor e que vai chegar nos lares e nas famílias. E assim a gente segue, né? Então, essa crise de agora, ela compactou todos os setores ao mesmo tempo, né? Claro que nós temos setores essenciais que não estão tão afetados assim. Porém, eles estão bastante impactados pelo excesso de demanda que eles estão tendo. E o que acaba se tornando um problema para eles também, né? Falando para o setor de saúde, eles não estão dando conta da demanda que está tendo. O setor aí de higiene, limpeza, da mesma forma, o setor de alimentos, de alguns alimentos em especial. Mas só que aqueles setores que não estão hoje na ativa, eles também geram um efeito cascata, um comprometimento dos demais. Então, a gente está entendendo nessa crise, do ponto de vista da economia,
que nunca a gente foi tão conectado, nem imaginava que éramos tão interdependentes assim. Agora a gente está descobrindo que juntos é a única forma de sair dela. E sozinho é a forma mais fácil de você acabar durante ela. Então, assim, a gente sabe que tem que mudar o modelo de vida também, o modelo de fazer negócio, o modelo de fazer parceria. E esse é um desafio diferente, porque a gente não estava, enquanto sociedade, tão acostumado, por exemplo, a cooperar, que é um dos movimentos que agora ganha relevância, importância e necessidade, que é o que nós, Sicredi, como cooperativa que somos, né, já conhecíamos, já éramos ligados nisso, né? Então, para nós não está sendo tão impactante nesse momento. A gente sente a dificuldade porque o nosso associado, né, que o mercado financeiro chama de cliente, ele tá passando por dificuldades financeiras. Mas certo. A gente sabe que o nosso desafio não é agora, mas é daqui para frente, que é quando as coisas voltarem a funcionar e que já está retomando, e as pessoas ficarem com 3, 4 meses de impacto na renda, as empresas sem faturamento, e assim o efeito cascata vai atingindo a todos. Perfeito. Muito bem, estamos conversando com o Márcio Girardi, diretor executivo do Sicredi. Ô, Márcio, agora sim, a gente fala um pouquinho da história do Sicredi, da instituição a qual você está. Há quanto tempo mesmo? Eu estou há 20 anos, né? Mas o Sicredi é um pouquinho mais velho que eu, são 117 anos. E o sistema é 117 anos de existência, né? Então tem uma história bem longa aqui. Somos a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, né? Claro que não nasceu com o nome de Sicredi, primeiro nasceu com o nome de Caixa Rural no município da Serra Gaúcha, chamado Nova Petrópolis, né? E hoje nós temos aí um sistema centenário no país, que inspirou a criação de outros modelos de cooperativas de crédito e também tem sido uma referência aí no mundo inteiro pela sua forma de duração ao longo dos séculos, né? Eu tive o prazer de conhecer, como a gente estava falando no ano passado, a história da origem do Sicredi, como foi concebido. Já nasceu com um propósito bem grande, né? Os imigrantes, não é isso? Veio da história do cooperar junto aqui. Claro que não tinha essa ideia para ficar uma empresa desse tamanho no começo, mas já nasceu com um propósito diferente dos outros, né? Das outras instituições, né? Perfeito, Jones. Esse é o grande sentido, né? Propósito. O cooperativismo nasceu da dificuldade. Então, dificuldade é um assunto que a gente entende bem, tá? Eu diria para vocês que o nosso DNA é crise, porque quando os imigrantes europeus, italianos e alemães chegaram aqui no Brasil e vieram para o Rio Grande do Sul, assim, eles foram descendo, né, de Santos, eles foram descendo até Rio Grande, subiram, colonizando, assim, a gente chama aqui no Sul de colônia, né, que é aquela região mais antiga, assim, formada só por agricultura. Há 125 anos atrás, as cidades gaúchas, 130 anos, elas eram todas agro, né, todas cidades pequenas, Santa Catarina também entra aí. Nesse período todo, veio as dificuldades, e eles tinham uma dificuldade lá na região da Serra, que era de ter acesso ao crédito, né? Porém, eles tinham a poupança, então algumas pessoas tinham um dinheiro guardado em casa, e outras tinham uma necessidade pelo recurso. E aí é que nasce o embrião do cooperativismo, né? Que junta o excedente de quem tem com a necessidade de quem precisa. Então, se fez uma caixa rural, que hoje seria uma agência, uma cooperativa de crédito, se formou, e lá se construiu, então, o primeiro empreendimento de crédito cooperativo da América Latina e do Brasil. E esse empreendimento, com todas as suas dificuldades, ele foi pautado nesse propósito, Jones, que é o propósito da solidariedade, da ajuda mútua, da cooperação, e o que faz sentido de uma cooperativa existir é a necessidade em comum que as pessoas têm. Nesse caso, era dinheiro. Alguns precisavam tomar empréstimo e os outros emprestaram o seu recurso via cooperativa. Então, a cooperativa remunera os juros a quem emprestou e cobra os juros de quem toma emprestado. A diferença é o seu resultado. Uma diferença sempre pequena, porque a cooperativa não tem essencialmente o objetivo de lucro. A sua função é existir para atender as necessidades dos seus associados. Isso também vale para o crédito, né? Tanto que o nosso resultado financeiro enquanto cooperativismo não é tão gigante, não é tão grande como o que a gente vê no mercado bancário tradicional, que supera cifras de bilhões de reais todos os anos, né?
Sim, mas ao mesmo tempo o Sicredi está em plena expansão, a gente acompanha, né? Nós somos da comunicação e acompanhamos todos os movimentos de ações de marketing, ações de aquisições e domínios. Vocês saíram do Sul, vocês patrocinam muitos eventos, o esporte é um deles, então a gente percebe que é franca expansão. Qual é o objetivo do Sicredi? Olha, o objetivo do Sicredi é levar o cooperativismo de crédito, né, que não é hoje só crédito, sempre tem poupança, investimento, para as cidades. O nosso DNA, o nosso propósito é ser a instituição financeira que as pessoas escolhem na comunidade. Aquela instituição financeira da localidade, que se adapta, né, Jones e Sabino, a cada realidade. Então, as cooperativas, elas são muito orgânicas, nós formamos um sistema que é um dos maiores do país, hoje referência mundial, que é o sistema Sicredi. Mas nós temos uma regionalidade, nós atuamos em forma regional, ou seja, a gente tem uma cooperativa que tem municípios aqui no Rio Grande do Sul, municípios no oeste de Santa Catarina e municípios do sul de Minas. São 79 hoje municípios no total que formam essa cooperativa que eu estou fazendo parte, que é a Sicredi Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais. Mas o sistema Sicredi no Brasil hoje, ele tem 110 cooperativas regionais como a Alto Uruguai. Então hoje a gente congrega aí 104 bilhões de ativos, né? Créditos na ordem de 73 bilhões. A nossa história hoje são 117 anos, como eu destaquei. 76,9 bilhões de depósitos são dados até abril, né? E o interessante, são 1.901 agências no país, e em 210 cidades do Brasil só tem o Sicredi. Então, esse é um dos objetivos do cooperativismo também. Estar em lugares onde instituições financeiras bancárias costumam ir também. Claro que se faz toda uma viabilidade do local, o seu projeto para desenvolvimento, e aí que vem o nosso propósito de expandir pelo Brasil, né? A gente tem no Brasil, Jones e Sabino, o cooperativismo de crédito, somando aí todos os sistemas cooperativos, ele não ocupa mais do que 8% do mercado. Então, a gente tem 92% do mercado concentrado na mão de 5 instituições financeiras. Aí é um desafio para a economia, né? Como é que você consegue gerar um benefício coletivo, sendo que são 5 grandes instituições que detêm as políticas de crédito, que tomam as decisões, que definem preço no mercado, né? Então, o cooperativismo também tem um propósito de ser um balizador também de concorrência. Ele vem com a sua proposta mais local, de ser uma instituição próxima das pessoas, por isso que nosso atendimento é essencialmente humano, mesmo nós tendo canais digitais e uma infraestrutura de agência integrada, que integra o digital e o físico, o nosso propósito é atender pessoas, gente atendendo gente. E o nosso trabalho também não se limita só a prestar serviços financeiros, né, e oferecer produtos financeiros. Nós temos um trabalho social, assim, incrível, feito com programas e iniciativas que volta retorno, seja em educação, seja em desenvolvimento, seja em parcerias, e seja em investimento direto no próprio associado, que é o dono do empreendimento, né? Você é uma relação de duplo sentido. Você não tem só uma conta no Sicredi, você é dono de uma instituição cooperativa, de uma instituição financeira cooperativa. Então, tem um duplo papel, e esse duplo papel faz toda a diferença no dia a dia. Inclusive, eu acho que na apresentação tem até uma participação desses lucros com os cooperados, né, Márcio? Existe uma prestação de contas a todos os cooperados e eles participam desse lucro, né, da empresa. Exatamente, Sabino. Esse é também um dos diferenciais competitivos do Sicredi e do cooperativismo, né? Você, como proprietário, você participa dos resultados. Esses resultados positivos, eles são divididos entre os proprietários. Se fosse no banco, seria a mesma coisa, só que lá é o acionista. Normalmente, o acionista, ele não é o cliente do banco, ele é também o cliente, mas o cliente é em número bem maior e não participa dos resultados. E a cooperativa tem essa possibilidade de oferecer uma via de mão dupla também. Ela também serve como instituição financeira e serve como empresa de propriedade do associado. Então, o nosso resultado, anualmente, ele é levado em assembleia de associados, feita uma prestação de conta, não só do resultado, mas de toda a gestão,
Os nossos administradores da cooperativa, conselheiros de administração fiscal, são associados eleitos pelos próprios associados, claro que passam por um crivo do Banco Central para terem um mandato válido, né? Assim como os diretores têm mandato vinculado ao Banco Central. Então, a gente é uma instituição financeira como um banco, só que tem um monte de diferenças que estão justamente no relacionamento, no interesse pelas pessoas, no interesse pela comunidade, que são os princípios também que o cooperativismo tem, né? Entre outros mais. Tudo bem. Márcio Girardi conversando com a gente aqui hoje do Sicredi sobre, entre outras coisas, crédito. Ô, Márcio, a gente tem algumas perguntas aqui e muitas vão no mesmo sentido. Eu fiz um resumo aqui e as pessoas... Nós estamos falando aqui numa região, o Brasil todo está assistindo a gente agora, mas a nossa rádio funciona numa região que você já conhece, o sul de Minas e o Campo das Vertentes, muito rica em variedade de culturas. O café predomina, mas nós temos soja, queijo, nós temos frutas, enfim, uma infinidade que você já deve saber. Vamos supor que eu seja um pequeno produtor rural. Eu estou representando aqui eles na pergunta que foi feita. Neste momento, eu vou lá no Sicredi, você abre uma agência, ou eu tenho um aplicativo, ou eu recebo alguma informação, e eu estou precisando de ajuda, porque o momento é de ajuda. O que é que o Sicredi pode fazer para me ajudar? Agora, nesse momento. Bem, para os que já são associados, a gente está oferecendo a melhor consultoria possível para o momento, que é analisar a situação caso a caso, entender a realidade que esse associado está passando, seja ele produtor rural, seja ele uma pessoa da cidade, né, com o perfil urbano, ou seja um empresário, que são segmentos que a gente atua, e a gente oferece aí toda a consultoria dos nossos profissionais, colegas, colaboradores que têm preparação para isso, que são formados e certificados para isso, e nesse momento a gente está oferecendo ajuda de várias formas, né, seja através de linhas de crédito com prazos, com carência, com taxas subsidiadas, recursos especiais que estão sendo aplicados nesse momento para toda a nossa base de associados. Afinal de contas, a gente sabe que a crise está aqui e ela é passageira. E como passageira, logo ali na frente continua a vida, voltamos a muito da nossa normalidade, claro, com alguma transformação que tudo isso vai nos trazer. Agora, para quem é novo, né, para quem ainda não conhece o Sicredi, que é o caso muito presente aí do sul de Minas, né, até para destacar a vocês, hoje a gente já está no sul de Minas, em várias cidades, mas o sul de Minas que nós estamos, Sicredi Alto Uruguai, é um sul de Minas ali que tem como a cidade de Pouso Alegre como referência, então começa aqui em Extrema e chega até vocês aí em São Gonçalo do Sapucaí, né? Estão falando de São Gonçalo do Sapucaí, então chega até São Gonçalo do Sapucaí. Esse território todo é a Sicredi Alto Uruguai quem está hoje responsável junto ao Banco Central por implantar agências da cooperativa. Nesse período todo, a gente já começou o trabalho em Minas Gerais, então as cidades aí de Itajubá, que foi a nossa primeira cidade, que também está na companhia aí com o Fernando, nosso colega lá e equipe, Santa Rita do Sapucaí com o Vitor e equipe, Pouso Alegre com o Felipe e a equipe, e agora a gente está se preparando para levar para Extrema com o Edmar e o seu time, e Cambuí com a Maria Rita, o Sicredi também. São essas 5 cidades que nós já firmamos, vamos dizer assim, agências, né? Sendo que Cambuí e Extrema serão inauguradas nos próximos dias. A gente já está aguardando algumas definições para fazer esse momento. Então, essas cidades já têm associados do Sicredi, em algumas no seu entorno. Mas aquelas pessoas que ainda não são associadas ao Sicredi, elas podem procurar o Sicredi nessas localidades. Lembrando que a gente também no sul de Minas está chegando aí, tem na região de Poços de Caldas agência, na região próxima a Varginha já tem agência, então a gente está povoando essa belíssima região, né, que é um dos tesouros que Minas Gerais tem de mais nobre, né, que é a região que economicamente é muito pujante e tem também muitos valores, aí, principalmente tecnologia, um agronegócio sólido, né, e cidades muito importantes. Esses associados que chegarem até o Sicredi, eles vão encontrar uma instituição financeira que tem compromisso com eles, né? Se eles tiverem aderência ao que o nosso Estatuto Social requer, eles podem já se associar ao empreendimento e passar a fazer parte dos benefícios que ele oferece. Então, a gente tem mais de 300 produtos e serviços, né? Uma gama muito
grande de produtos de crédito, né? E é importante dizer que, nesse momento, a gente não está praticando taxas exageradas, a gente não alterou os nossos preços, a gente está trabalhando com condições normais para atender as pessoas e ajudar elas a continuar o seu negócio, ou a começar o seu negócio, ou a sair da dificuldade que se encontram na sua realidade. Sabino. Ô, Márcio, você comentou sobre os fins lucrativos, que é diferente, né? Sobre a parte de cooperativismo. E acabou de comentar sobre as taxas. Exatamente, eu acho que o ministro da Economia falou sobre isso, sobre as instituições financeiras, sobre essas taxas. Existe um meio termo, um posicionamento, porque lógico que você tem que ter um recurso para captar, para divulgar e fazer a cooperativa crescer cada vez mais através dessas divulgações, e isso é importante também. Então, existe uma matemática, um meio termo nessa taxa de não elevar muito, para não ter juros muito abusivo, nas partes de crédito ao produtor rural, ou até mesmo aos outros cooperados? Certo. Sabino, ouvintes, Jones, a todos que estão na nossa companhia, estamos aí vendo várias pessoas assistindo, nos acompanhando nesse momento. As condições hoje, elas não estão regradas, ou seja, não há uma condição igual para todo mundo cumprir. Tirando as linhas de crédito que são com finalidade específica, aquelas que vêm ou via BNDES, ou via repasses do próprio governo federal, através de programas, alguns dos programas, inclusive, que ele lançou como medidas agora durante a crise, o Sicredi, por exemplo, está operando, o pagamento, por exemplo, do Corona Voucher, né, que é os R$600. A gente tem um volume bem grande de pessoas que usam a nossa estrutura para receber, porque o Sicredi tem presença em quase 2.000 cidades do Brasil. Então, tem uma série de... O BNDES é o nosso grande parceiro hoje, que a gente tem uma história aí de muitos anos. É um parceiro no crédito, é um parceiro do desenvolvimento de soluções, aí, principalmente para o agronegócio e para as empresas, né, programas específicos que a gente aplica e desenvolve em parceria com ele. O que nós estamos fazendo, do ponto de vista de taxas oficiais, é praticando as taxas oficiais, né? No crédito rural, a gente está vivendo um período agora de fechamento de ciclo. Nós estamos encerrando o Plano Safra 2019-2020. Ele se encerra agora no final do mês, né, iniciando junho. E agora, em junho, a gente aguarda, então, a manifestação oficial do próprio Ministério da Agricultura, do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central, que vão regular, junto com o Tesouro Federal Nacional, as condições para o crédito rural do próximo ano. Aqui a gente pode destacar que tem um embate bem forte, né? Estamos acompanhando, por exemplo, a Frente Parlamentar do Agronegócio, ela já fez sua demanda junto ao MAPA, né, o Ministério da Agricultura, trazendo uma série de reivindicações. A gente sabe que o agronegócio hoje ele está com taxa de juros, comparando a taxa básica, um pouco acima. O que o governo vai fazer ainda é incerto. É importante deixar claro a todos que estão nos acompanhando que, nesse momento, dado a pandemia, o governo federal, quando a gente fala governo, não me refiro só apenas ao governo federal em Brasília, mas também todos os governos que estão à frente, né, da gestão pública, e sejam estadual ou municipal, os governos eles estão se endividando, principalmente o governo federal, para fazer frente a todas essas medidas de atenção, de recuperação da renda, de distribuição de recursos para saneamento da saúde, saneamento das finanças dos estados e municípios. Ou seja, a gente está chegando próximo aí já num comprometimento do PIB em torno de 90% a 95%. E o que isso representa na economia? Um absurdo de dinheiro tomado como empréstimo pelo governo com quem? Com quem comprar os títulos públicos federais. Então, é com a sociedade de um modo geral, pessoas físicas, instituições financeiras, empresas, né? Então, o governo está fazendo empréstimos para ele poder fazer frente a esses incentivos. Eu fiz esse registro porque eu quero contextualizar que pode acontecer, não estou destacando que isso vai ser a realidade,
pode acontecer uma grande dificuldade do governo baixar muito os juros para o agronegócio, por exemplo, é uma possibilidade. Agora, há uma perspectiva de que aconteça, dado que a taxa de juros básica melhorou. Agora, certo. A condição financeira do governo, ela é indefinida ainda. Então, para o agronegócio, as perspectivas seguem boas, né? Mas a gente sabe que o juro tem que ser revisto, porque ele, hoje, comparativamente, está um pouco maior do que estaria há 12 meses atrás, quando foi lançado esse último plano safra, que acaba nos próximos dias. Agora, para as pessoas físicas, para as empresas, o desafio é grande, principalmente para a pessoa física, né? Porque o juro do varejo, esse é um juro muito aberto, né? Então, há algumas medidas de governo para limitar cheque especial, limitar cartão de crédito, mas o juro mais pesado ainda acaba sendo o juro do crédito pessoal, que é aquele juro que as pessoas tomam em linhas livres, né, de destinação, e esse juro é um juro que não é muito controlado, né? A banda, né, o mínimo, o máximo dele varia bastante. Por isso que, assim, tem um spread grande no mercado financeiro, de modo geral. Nós, cooperativa, trabalhamos muito, uma taxa muito justa aqui, eu quero destacar. Juro todo ele é alto, mas taxa justa quer dizer que quando ele não é abusivo comparando ao mercado, ele é dentro de uma normalidade, né? É um pouco acima do custo, porque tem a necessidade de um spread para fazer frente aos outros custos, né? Então, assim, não há uma segurança de que as taxas se mantenham estabilizadas, tá? Ter uma taxa de juros baixa não é garantia para, aqui na ponta, o consumidor ter um juro mais baixo para ele. Então, há sempre uma variação, e tem um elemento para fechar aqui no Brasil muito grande, que é o elemento risco, né? A confiança do consumidor e a confiança da indústria caíram tanto nos últimos 2 meses que dificilmente uma mudança de juro vai ajudar a recuperar no curtíssimo prazo. Então, o Brasil vive uma dificuldade maior que outros países, tá? Porque a gente entrou na crise numa situação de mais dificuldade que os outros países do mundo. Agora, a gente tem uma capacidade de sair rápido da crise, desde que algumas variáveis se ajudem, né? E uma delas, não vou entrar no assunto aqui, é a variável estabilidade política, que precisa acontecer. Agora ou amanhã tem que chegar a um acordo. Tranquilo. Certo. Nós estamos conversando com o Márcio Girardi, ele que é do Sicredi, diretor executivo do Sicredi Alto Uruguai, está na nossa região aqui de Minas Gerais. Márcio falou Pouso Alegre, falou Varginha. Se quiser ir mais, viu, Márcio? Se quiser expandir mais, se você puder, vai, porque tem território aqui. Se quiser ir para Lavras, que é a região que nós estamos também, somos 3 emissoras. Uma delas está na região do Campo das Vertentes. Minas tem muitos... desculpa, Sabino, Jones, te cortei, mas Minas Gerais é um estado estratégico para a expansão do Sicredi, né? Porque nós temos... são mais de 800 municípios, né? E nesse momento são 16 regiões simultâneas que nós estamos atuando, tá? Então, a nossa capacidade de crescimento aí vai ser muito, muito grande no futuro, né? Vocês podem ter certeza que a marca Sicredi vai chegar em muitas cidades e não vai chegar para ficar somente aberta, ela vai chegar para ajudar a transformar cada comunidade, cada localidade. Certo. Você falou das políticas de crédito do governo, está acabando aí a política do Plano Safra, que está vencendo agora. Nós temos o programa para agricultura familiar e outras linhas de crédito. Um banco, uma instituição, ele pode dar algo a mais além daquilo que você já recebe do Banco Federal, do governo? Eu posso quebrar essa coisa? O banco pode fazer isso, não? Pode, a gente tem, assim, tem mecanismos, né? Uma das formas de conseguir o recurso para financiar o crédito rural, Jones e Sabino, e a quem nos acompanha, é através das linhas oficiais, né, que são operadas via BNDES ou via Tesouro, né, que são aquelas equalizadas, onde a gente aplica o recurso e o governo paga o spread financeiro. É uma forma de subsídio. E é um subsídio muito importante para o agronegócio, porque sem esse apoio do governo, o preço do dinheiro para o agronegócio não seria o que foi até então, seria muito superior, porque agora a gente vive uma realidade, como eu explicava há pouco, de juros baixos. Mas quem viveu no Brasil nos últimos 10 anos, sabe que os juros baixos só começaram há 12 meses, 13, 15, 18 meses para cá.
Até então, nós vivíamos uma realidade de 2 dígitos no Brasil há 2 anos atrás. Então, nós estamos vivendo aí um momento diferente, também no que tange a crédito. Mas as instituições financeiras, e o Sicredi não diferente, ele tem também as suas próprias linhas de crédito. Então, nós temos aí, dentro do nosso portfólio, nós temos linhas de crédito com recursos da cooperativa, que são operadas também no agronegócio. Por exemplo, todos os recursos que a gente capta na poupança, 65% do valor a gente aplica no crédito rural. Então, só a nossa cooperativa está chegando próximo aí a 300 milhões de poupança. A gente tem um volume significativo de carteira rural que tem lastro, né, nessa poupança dos associados. Lá na Caixa Econômica Federal, a poupança vai para a habitação. Aqui no Sicredi, ela vai para o crédito rural. A gente acredita que o crédito rural rende mais, porque ele gera muito mais atividade econômica do que a habitação, mas as duas frentes são importantes, né? As duas finalidades são fundamentais, né? Tem que produzir para consumir, mas também tem que ter onde morar. Então, a gente trabalha nessa linha de colocar o máximo sempre de recursos e fontes que a gente pode, claro, dentro de uma sustentabilidade, dentro dos limites que a gente tem que seguir do Banco Central, enfim, a gente é uma instituição financeira que tem que seguir aquilo que é necessário para manter a austeridade, né, a sustentabilidade, os indicadores alinhados. Afinal de contas, a segurança do sistema financeiro é um processo. Então, a gente tem que cuidar vários riscos, né, para garantir que a nossa operação não ofereça nenhum risco a quem aplica e também não tenha risco de se perder para quem toma emprestado. Então, é um equilíbrio que se faz. Mas não ficamos só no governo. O governo é uma parte não muito representativa hoje de toda a nossa carteira de crédito, né? Por exemplo, a Auto Uruguai, a cooperativa, a gente tem uma carteira de crédito de 1,4 bilhões de reais. Deste valor, o crédito rural, custeio investimento, ele chega a uns 600 milhões. O restante é recurso que a gente tem aplicado diretamente pelas fontes da cooperativa. Então, já fizemos mais do que o recurso que entra com algum subsídio, porque esse é um papel da cooperativa, Jones. Ela capta o recurso na sua cidade, na sua região, e reinveste ali. E isso, quando as pessoas entendem, elas tornam a sua região ainda mais desenvolvida, porque o desenvolvimento passa pelo crédito. Não existe como você acelerar um processo de desenvolvimento se você não pegar o crédito e investir nos projetos, né, ou no custeio das atividades. O crédito é a grande mola que impulsiona o desenvolvimento de qualquer localidade. Acontece com a gente, contigo, com o Sabino, comigo, se a gente pegar um crédito, colocar na conta corrente e fizer boas escolhas, a gente pode ampliar a nossa capacidade de realizar coisas. Se a gente for guardando o recurso, é uma forma. Pode ser que seja necessário um pouco tempo maior, mas são duas maneiras importantes, né, da gente viver e fazer a nossa gestão financeira. Márcio, uma prática comum tem sido assim, das instituições, das poderosas, de todas, do tipo, uma coisa chamada crédito consciente, ou use o seu dinheiro de forma mais consciente. As instituições acordaram, porque antigamente, e a gente sabe disso, me dê aqui o seu dinheiro, né? Eu vou usar, ou toma aqui o dinheiro, depois você me devolve com os juros X. E muitos praticam isso. Algumas instituições estão esclarecendo, sendo mais transparente, uma coisa mais do tipo, olha, vamos saber usar esse negócio, porque se você não quebrar, eu também, né, tenho interesse mútuo aí. O Sicredi tem essa política de transparência do tipo, cuidado, não faz isso, não vai por esse caminho, você é desse tamanho, não pega esse dinheiro, ou pega esse aqui, ou não aplica ali, aplica aqui. Tem essa política também no Sicredi? Com certeza. Eu até te agradeço, Jones, pela pergunta, porque ela nos dá uma oportunidade de mostrar a grande diferença de uma cooperativa para uma instituição financeira. Não estou aqui dizendo que está certo ou está errado o que a instituição financeira faz. Eu estou apenas dizendo que há jeitos diferentes de cuidar da mesma finalidade, que é o dinheiro e que é a vida financeira das pessoas. O nosso modelo é um modelo muito aberto, é um modelo democrático, é um modelo, como eu já explicava há pouco, é um modelo cooperativo, né? Então, a gente já é, por si só, uma instituição aberta, e aberta, assim, no sentido, a gente dá publicidade, a gente dá transparência, tanto que se qualquer pessoa que está nos acompanhando agora entrar aqui no site www.sicrediautouruguai.com.br, vai encontrar ali as nossas demonstrações financeiras, o nosso estatuto,
os nossos regimentos, enfim, todas as informações sobre a gestão, aquilo que está sendo feito, como está sendo feito, o que os associados avaliaram, como eles avaliaram. Então, todo esse conjunto já é dado para a gestão, para a governança. E da mesma forma, a gente pratica a transparência com o associado, e essa é uma questão de valor para nós, porque a educação financeira é um programa que nós temos permanente na cooperativa. Nós já há muitos anos fizemos esse movimento de ajudar o associado e compartilhar com ele informações, dicas e até um processo de educação mais estruturado, fazendo cursos para que ele possa conhecer conceitos, técnicas e principalmente ferramentas para melhorar a gestão financeira dele, seja do produtor rural, seja familiar, pessoal, ou seja da empresa. A gente já vem com esse modelo de educação financeira há muitos anos e agora estamos transformando ele no modelo digital que em breve vai estar lançado aí à disposição de todos. Então, nós já temos essa condição, porque na agência, quando a gente atende ou numa visita lá, quando se faz, agora não está dando para fazer muitas visitas por conta das restrições, mas elas são uma das nossas marcas, né? A gente tem levado sempre ao associado reflexões para que ele possa pensar melhor nas escolhas que ele vai fazer. E mais do que nunca agora, a gente vê agora um cenário que preocupa bastante, tá? Se a gente for considerar que essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, ela deixou alguns que não estavam com alguma reserva, com alguma preparação financeira, numa situação bem mais difícil do que outros, né? Então, numa situação difícil como agora, onde tudo está agravado, ter uma reserva financeira, mesmo que pequena, ou ter um hábito de gastar menos do que se ganha, é fundamental para a gente não viver uma dificuldade ainda maior ou por um longo período de tempo. Eu destaco isso porque a educação financeira, o que antes era um diferencial, agora virou uma obrigação. Todos nós deveremos buscar o aprendizado e praticá-lo para não viver de novo situações como muitos passam agora, que é de ter dívidas, ter comprometido o seu rendimento ou seu faturamento, não saber o que fazer amanhã e estar muito preocupado em como tudo isso se resolve. Então, esses fatores, eles saem do campo financeiro e vão para o campo da saúde, né? A saúde emocional, a saúde física, espiritual, né? Eu digo assim, ó, a saúde não é só financeira, a gente tem que primar pela saúde integrada. A saúde da cabeça, a saúde do bolso, a saúde do corpo e a saúde da alma. Então, a gente precisa ter todo esse conjunto bem cuidado, porque agora todos precisam trabalhar em prol do mesmo indivíduo, né? Que é nós passar por isso e não cair durante essa caminhada, essa travessia. Antônio Sabino. Márcio, você comentou sobre o processo digital, mas nós percebemos que as instituições elas estão investindo mais na parte digital. O que eu achei interessante é que o Sicredi ele está investindo muito, fazendo investimento em abertura de agências, ou seja, tete a tete com o público. Mesmo com essa digitalização desse sistema, o Sicredi ainda acredita que o tete a tete com o produtor, com o cliente, ainda seja a melhor saída? Não só acreditamos, Sabino, como temos a segurança de que esse futuro se comprova agora ainda muito mais importante. Vejam bem, nesse exato momento, um mercado está crescendo mais do que o outro, que é o mercado digital frente ao mercado físico, tradicional. Esse é um ponto até que a gente quer destacar depois, como algumas saídas, né, da crise. Quem só vendia num ponto físico, na sua loja, no seu comércio, no seu local, quem só trabalhava com um único negócio, que só olhava para o físico, que dependia de uma pessoa chegar, experimentar, enfim, pesquisar e comprar para consumir, aí esse mercado ele está transformando. E nós podemos dizer que, assim, o que estava previsto para acontecer em 10 anos vai acontecer agora. Então, a gente antecipou o futuro para o presente. Isso é irreversível, tá? Esse é um dos efeitos do coronavírus. Não será mais como foi um dia. Agora, por outro lado, as pessoas, elas não querem só uma experiência digital, porque elas não precisam só disso. Elas precisam desse contato humano, elas precisam conversar com gente,
precisam olhar no olho. Essa conexão humana, ela é indispensável. Então, o nosso Sicredi, diferente do que o mercado financeiro vem fazendo, a gente está muito consciente de que a expansão física para localidades que ainda não têm, muitas vezes, uma estrutura decente de atendimento bancário, financeiro, é uma estratégia que tem resultados. E a gente tem conseguido bons frutos aí nessa estratégia, não só em Minas Gerais, mas no Brasil inteiro. Porque hoje o Sicredi está presente já em 21 estados do Brasil, né, considerando o Distrito Federal. Devemos avançar para o próximo ano, 2021, para o estado do Espírito Santo também, aí vizinho de Minas, que também é um estado que pertence à nossa Central Sul-Sudeste, que congrega aí o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo, como há outros estados do Brasil também em franco crescimento lá na região norte. Claro que o coronavírus agora, ele deu uma certa dificultada no projeto 2020, porque a realização de trabalhos físicos, né, e viagens, enfim, esse envolvimento mais pessoal, ele ficou comprometido por hora, mas na medida que vai normalizando, a gente vai retomando isso. Então, a nossa estratégia é conseguir levar agências que tenham a experiência física, né, de um bom espaço para as pessoas estarem, junto com a comodidade que o digital oferece, Sabina. Ou seja, numa mesma estrutura, o nosso associado encontra o conforto de uma agência feita para conversar com ele e todas as soluções que estão na palma da mão dele. Então, a gente une aí, né, o útil ao necessário, né, o útil que são as soluções e o necessário que é o calor humano. É essa a receita do Sicredi. Nós chegamos até aqui fazendo isso e acreditamos, né, como o Jones falou de propósito, que a gente não precisa mudar a nossa essência para seguir em frente. A gente pode inovar a nossa forma de atuar e ajustar e melhorar a nossa forma de fazer as coisas, mas sem esquecer das pessoas, que são o nosso principal objetivo. Márcio, você falou agora há pouco na outra pergunta sobre o preparo que a empresa tem que ter. O preparo é guardar dinheiro. Eu vou falar uma linguagem mais popular possível para que todos possam entender. Uma empresa, uma pessoa, uma família, todo mundo tem que fazer a sua reserva para um momento como esse. Só que um momento como esse, primeiro, é inédito, e segundo, a gente estava num crescimento. Eu estou falando da gente, do agronegócio, produtor rural, a região. Vamos supor que no começo do ano eu adquiri um bem, eu comprei um trator, e eu financiei isso. E foi o meu dinheiro ali que eu tinha ali guardado. Agora veio a situação, eu não produzi, eu não vendi, ou outra situação parecida como essa, eu me vejo obrigado a fechar as portas, ou pelo menos passar por um momento difícil de demitir pessoas, no caso de empregados, ou diminuir recurso e não produzir o que eu queria produzir. O que é que um banco, eu não estou falando só do Sicredi, o que é que uma instituição parceira pode fazer num momento como esse? Me ajuda, senão eu fecho. Ajudar da forma que pode, né? E, digamos assim, a primeira é trazer informações para ajudar na decisão do que fazer. Eu acho que, assim, é um conjunto de coisas que se pode se fazer aqui, tá? A essencial delas é conhecer o negócio, né? Esse é o momento que eu preciso conhecer o meu negócio como eu nunca conheci antes. Então, não é porque nós estamos paralisados, né, Jones? Nós estamos com loja fechada, propriedade lá, esperando a próxima plantação acontecer, aguardando o preço do produto melhorar para poder faturar ele, ou aguardando em casa, porque, afinal de contas, há um efeito muito perverso aí das medidas adotadas, que tem gerado uma preocupação exagerada nas pessoas, né? De se eu saio também eu posso me contaminar ou contaminar, enfim. Passado todas essas questões que a mídia televisiva, principalmente, tem trazido muito pesados reflexos aí, a gente tem uma realidade que precisa tratar. Vamos lá, o problema é real, todo mundo está envolvido nele. Se eu fugir, não vai resolver, porque vou viver a mesma dificuldade em outro lugar. Tá aí uma situação inédita, né? Em qualquer lugar que tu for, o problema te acompanha, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, vocês estão aí em Minas Gerais, o problema é o mesmo. Que coisa é essa, né? Que coloca um país inteiro em situação de igualdade. Mas numa situação como essa, o que a gente pode fazer efetivamente, né?
Eu acho que o meu negócio, ele tem que passar por algumas fases, tá? E a principal delas é sobreviver, né? Eu diria assim que dentre todas as decisões que eu preciso tomar, né, tem 3 esferas muito críticas nesse momento que eu preciso estar atento. Uma delas é olhar o caixa, né? O caixa da minha empresa, o caixa do meu negócio, o caixa do meu orçamento. O caixa é o que eu chamaria, se fosse um órgão, eu chamaria de pulmão, né? É o que, na verdade, nos dá a capacidade de se manter respirando, né? Então, eu preciso olhar para o meu negócio num horizonte de 60 dias, pelo menos. Será que eu tenho liquidez, eu tenho grana para passar? O que vai entrar de dinheiro, com o que eu vou precisar pagar de despesas, de obrigações, de compromisso, é suficiente? Se não for, eu preciso tratar disso no primeiro foco. Então, assim, a recomendação que a gente tem dado é essa, sabe, Jonas? Vamos cuidar do curto prazo, né, o curtíssimo prazo. Depois, vamos olhar para as tuas vendas, né? Vendas é o coração de um negócio, né? Sem faturamento, ninguém sobrevive. Sem renda, nenhuma família se sustenta. Então, mesmo no caos, a gente não pode deixar de gerar receita. A gente precisa manter a relação com o cliente, no nosso caso, com o associado. A gente vem fazendo isso, apesar das restrições que a gente tem de manter as agências com o funcionamento todo normal, a gente também está tendo que receber as pessoas aqui no Sul, em Santa Catarina do Sul, pode entrar 5 pessoas de cada vez, algumas cidades 3. Então, tu tem uma estrutura de 400 metros quadrados que pode entrar 3 pessoas, é uma realidade. Então, são uma série de restrições, mas isso vai resolvendo. Depois que eu tratei o meu coração, que eu consegui manter algum nível de venda e tal, que eu consegui... O meu cliente não vem até a minha loja, por exemplo, mas eu posso dar um jeito de fazer chegar até ele o meu produto, a minha oferta, a minha condição. Aí eu tenho que cuidar da gestão, né? A gestão é a cabeça, é o cérebro, né? Se eu não tiver uma preocupação agora em olhar para o meu modo de gerir o meu negócio, com certeza o meu negócio não passa, assim como eu, por essa crise, tá? Porque a crise do coronavírus, ela vai ter um efeito muito perverso, porque ela ataca todos os órgãos ao mesmo tempo. Assim como ela tem no corpo humano um efeito devastador, inclusive que gera inúmeras sequelas e principalmente outras doenças, né, agravando potencialmente aquelas que já existem, a gente tem que ter como meta agora sobreviver. Então eu preciso olhar para aquilo que eu estou fazendo enquanto gestão. Primeiro, a direção que eu estou seguindo é a direção correta? Eu estou colocando energia no quê? Porque nesse momento é importante que a gente não coloque energia no que não precisa. Né? Então, se a gente colocar energia no número de mortos do coronavírus, primeiro, eu não vou resolver a situação. Segundo, eu não tenho controle nenhum sobre ela, nem um pouco de gestão. Então, a gente precisa ter um olhar, assim, de focar essencialmente naquilo que eu posso mudar. Então, essa é uma recomendação muito importante, porque se a gente ficar tentando debater todos os assuntos com qualquer pessoa, pelo WhatsApp, pelo Facebook, na rua, enfim, por telefone, no grupo da família, eu vou gastar minha preciosa energia, Jonas, numa coisa que não vai me ajudar a chegar a lugar nenhum. Então, o que as instituições estão fazendo, o Sicredi está fazendo é agir nesse sentido, ajudando no caixa das empresas, dos associados, para passar esse momento mais difícil de tudo fechado, ou com grandes impactos, ajudando ele a olhar para o seu negócio. Por exemplo, durante a pandemia, agora no mês de abril, a gente acelerou o lançamento de uma plataforma chamada Conecta Sicredi. Essa plataforma é uma plataforma que ajuda o associado que não tem venda digital do seu produto a oferecer ele de forma digital, sem custo, a vender ele para alguém que queira comprar, e o Sicredi não cobra nada, inclusive ele faz isso gratuitamente para ajudar nesse processo de digitalização de alguns negócios, né? Então, são maneiras da gente ajudar as pessoas a não desistirem no caminho, que é uma outra coisa importante. Se a gente vai passar por uma crise e superar ela, com certeza depende do futuro, né? Mas agora, no presente, eu não posso desistir, sabe? Eu não posso desistir porque, assim, se eu desistir, nas primeiras tentativas, né, eu não vou alcançar com persistência o futuro. Então, a forma de cair é muito rápida. Se eu desistir, eu já vou estar me sentindo arrasado ou comprometido. Muito bem, estamos com o Márcio Girardi na nossa live aqui da Minas FM, falando sobre tudo, sobre crédito, ele que é do Sicredi, diretor executivo da região Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina.
em Minas Gerais. Obrigado, Fernanda Schwingel, eu acho que é assim que fala o nome dela. Lucimeire Dalmédico, Gláucia Zanata, Júnior Canci, Andréia Carvalho, pessoas que estão por aqui, que eu acredito até que são alguns cooperados da forma que eles estão comentando aqui. Você fomentou o pessoal para participar, né? Você falou, vamos participar dessa live aí. Você falou isso, não foi, Márcio? Olha só, a gente no cooperativismo é muito unido, então a gente trabalha junto, né? A gente sempre tem aí uma grande legião de pessoas, né, que ajudam a promover o debate, a levar essa sementinha, porque o cooperativismo ele tem um desafio, né? Ele é pouco conhecido no nosso Brasil, como eu destacava, né? A gente tem um mercado inteiro pela frente para ser conquistado, né? E nesse momento o cooperativismo é moderno, é necessário, é alternativa que a gente tem perto da gente de forma muito acessível, de baixo custo. Por exemplo, a nossa cooperativa, ela no dia 1º de março, ela tirou toda a cesta de relacionamento, ou seja, ela deixou de cobrar a manutenção de conta das pessoas, né? É uma escolha que traz um impacto financeiro, se for olhar para o resultado, mas o benefício que ela está trazendo hoje para as pessoas que podem economizar R$50, R$30, R$100, dependendo do tamanho do seu pacote, é importante, né? Nesse momento que economizar é fundamental para a gente passar pela crise e escolher alternativas menos impactantes para viver depois, é um caminho importante, né? Um caminho importante. Fala, Sabino. Márcio, você comentou sobre a educação financeira, era justamente isso que eu ia perguntar. Existe, às vezes, uma dificuldade, eu acho que a maioria, de poupar, entendeu? O que hoje seria... Tem algumas pessoas que estão em dificuldade e outros estão conseguindo guardar, né? Por mais que até você mesmo comentou a respeito que tem alguns setores que estão faturando. Mas eu tenho a poupança hoje que ela está... a taxa Selic baixa e a rentabilidade... Eu tenho medo do mercado de risco, de investimento em papéis de risco. Qual que seria a ideia hoje para guardar esse dinheiro, de fazer investimento, nem que for mensalmente? Qual que seria essa ideia, Márcio? Olha, boa tua pergunta, Sabino. Num momento em que tudo está indefinido, né, que a gente chama assim de o mercado está disfuncional. Disfuncional é quando nada funciona como funcionaria normalmente. Ou seja, quando realmente está um quase colapso assim de funcionamento. Cadeias inteiras comprometidas, setores inteiros impactados. Só que isso também é normal dentro do que a gente está vivendo, tá? Então, para um momento como esse, a recomendação chave é paciência. Se acalme para pensar sobre o teu negócio. Qualquer decisão precipitada aqui é caminho certo do precipício, ou seja, você pode acelerar uma tragédia financeira ou com outras consequências aí. Então, a recomendação é com calma, avalie as opções. Você falou da renda variável. A renda variável, nos últimos anos, ela foi um instrumento bem positivo de alavancagem de investimentos. A gente viveu aí uma fase extraordinária, onde as empresas brasileiras, né, nacionais e multinacionais tiveram um crescimento. A economia, como o Jones falou, ela vinha se recuperando, ela estava vindo bem, a gente estava 2 anos assim muito positivos, iria ser um 2020 extraordinário para o consumo, para a economia, para as famílias, para as pessoas. Porém, há um processo irreversível acontecendo, que é esse efeito que o coronavírus está trazendo para todos nós e também chega nos investidores. Então, se eu não tenho hoje uma estabilidade, ou seja, se eu não tenho um mercado seguro para fazer investimentos em novos negócios, e esse é o momento de ter cautela no que tu vai fazer, a melhor saída é guardar o dinheiro. Felizmente, a gente faz parte de um sistema financeiro no Brasil. O Brasil pode ter várias dificuldades, mas ele tem um dos mais modernos sistemas financeiros do planeta. E o nosso sistema é muito seguro, né? Eu quero destacar que a primeira grande medida que houve do governo foi salvar o sistema financeiro, oferecer liquidez para o sistema financeiro na ordem de R$1,4 trilhão, que é o que tem disponível hoje
para passar por tudo isso. Então, é muito dinheiro, é mais de uma vez o PIB que a gente tem disponível aí para efeito de mercado financeiro ser usado. Mas para o investidor, o momento agora é de escolher um produto mais rentável do que ele tinha até então. Como a renda variável ela derreteu, isso acontece com todos os principais produtos do mercado, e é normal também esse movimento, afinal de contas, nós estamos falando aqui de um modelo que as pessoas elas vinham acreditando muito nessa renda que vinha das empresas, como afetou agora, a gente precisa então olhar para aquilo que é mais sustentável. Então, qual é a nossa recomendação agora? A poupança, ela está com um rendimento bem impactado, porque ela representa 70% da Selic. Então, nesse momento, a poupança, ela tem um rendimento bem baixo, comparado ao que tinha 12 meses atrás. No entanto, a poupança segue sendo um investimento super seguro, que não tem imposto de renda, então tem suas vantagens aí também. Para pequenos investidores é o melhor produto, ainda é o melhor produto. Nós vamos ter um crescimento lá na frente, dentro de 12 meses, provavelmente a curva de juros volta a subir. É o que se estima. Pode não ser, mas hoje é um provável cenário. Nesse período até lá, o que nós, Sicredi, estamos oferecendo? A gente tem produtos muito positivos assim. Primeiro, o Sicredi é uma instituição reconhecida no mercado aí pelo seu porte e também pela sua atuação hoje. Nós temos fundos garantidores, a gente tem um reconhecimento das agências de risco, a Standard & Poor's, a Fitch e outras. E aqui, nesse momento, a gente tem focado e recomendado ao nosso associado para fazer investimento em renda fixa. Então, nós lançamos um produto no mês de março, né, que é pré-fixado, que você sabe qual vai ser o rendimento no período que você aplicar. Sim. Você pode aplicar até 5 anos com ele, né, e ele dá um rendimento seguro. É seguro não só de retorno, mas seguro também pela sua liquidez, né? Então, Márcio Girardi, diretor executivo do Sicredi Alto Uruguai, desculpa, atrapalhei? Não, desculpa aí, Jonas, eu dizia que esse é o momento de investir no que é seguro, né? Então, a renda fixa é o melhor investimento que eu recomendo agora. Quando você fala de renda fixa, não seriam os títulos CDB, essas coisas? Isso, mas com um rendimento já definido, ou seja, no momento que eu aplicar o recurso, eu já defino quanto eu vou ganhar de juro pelo prazo que eu apliquei. É diferente do produto CDB normal, que você aplica e ele atrela ao CDI, que é um indicador de rendimento do mercado financeiro. Neste indicador, ele acompanha a Selic, então ele pode variar para cima ou para baixo no período, né? Entendi. Márcio Sicredi, diretor executivo do Sicredi, região do Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais. Você gosta de música, Márcio? Gosto, bastante música. Tem uma gaita aí, nós temos violão aqui, Sabino canta. Vamos fazer um trio aqui, vai dar uma descontraída. Vamos quebrar. Eu só gosto de música, eu não posso falar que eu canto, porque eu estaria prometendo que eu não posso entregar, né? Mas eu gosto. Que tipo de música você gosta? Eu gosto de música sertaneja, música de raiz aí, né? Música boa, tá? Como é que foi a sua criação? Você foi criado, você nasceu aí mesmo onde você está, né? Eu nasci nessa cidade, fui criado na roça, né? Como vocês falam aí, aqui a gente fala que é no interior, né? Até os 13 anos, né? Uma vida normal aí, com todas aquelas dificuldades que a gente precisa passar para crescer e aprender, né? Esse nome, Girardi, é de família italiana, certo? Italiano. Então você é um colono. Isso. Muito bem. Posso dizer que sim. Eu já sei qual tipo de música que você tem. Cultivaneira, né? Aquela gaita tocando, puxando, muito bem. Tem também essa música aí, né? Que não é ruim, não. Não é ruim, não. Ô, Márcio, vocês, como qualquer instituição, eu estava falando dos grandes bancos, eles se uniram ali e lançaram um crédito, fizeram uma campanha. Bradesco, Itaú, Santander, né? Fizeram não sei se foi uma linha de crédito, mas lançaram essa campanha juntos. Vocês, como cooperados, têm outras empresas, tem outros bancos que também são cooperados.
A concorrência, como é que é entre vocês? É uma coisa mais acirrada? Vocês se falam? Cada um é diferente do trabalho de cada um? Vocês se conversam ou não? Como é que é a união entre vocês? Porque tem a FEBRABAN, né, dos bancos. Como é que é dos bancos cooperados? A gente tem a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, né, que é uma instituição que representa mais, assim, ela representa o sistema financeiro, mas ela tem uma representatividade mais focada nas pautas, nos interesses dos bancos comerciais, bancos de investimento, corretoras de valores, né, que são, na verdade, os bancos que têm aí a grande representatividade do mercado, né. A FEBRABAN é um braço forte dos bancos, né, é uma instituição muito atuante no mercado, principalmente em Brasília, onde ela tem um trabalho muito forte de lobby bancário, né, que ela trabalha com os deputados, senadores, né, na construção dos projetos, na construção das diretrizes que norteiam aí o Conselho Monetário Nacional nas suas decisões, entre outros. Isso é um trabalho importante que eles fazem, muito necessário para a estabilidade financeira do país, né, e o mercado financeiro é um mercado que existe a concorrência aqui na ponta, na disputa de uma taxa de crédito, muitas vezes, ou numa condição de um produto A, B ou C. Mas, no geral, a gente trabalha muito integrado, né? O sistema financeiro ele é muito unido, ele é muito integrado, há um movimento sempre de construção de pautas coletivas. Por exemplo, as cooperativas de crédito, que tem Sicredi, tem Sicobi, Unicred, Cressol e tantas outras sistemas aí, independentes. A gente tem a nossa organização nacional, tem a OCB nacional, que também congrega todos os ramos do cooperativismo, né? Nós temos a Confebras, que é a Confederação Brasileira das Cooperativas de Crédito, e no caso do Sicredi, a gente tem uma Sicredi, uma empresa chamada Sicredi Participações, que é uma holding, né? Uma sociedade anônima que congrega aí, através do balanço combinado, todas as cooperativas de crédito do sistema Sicredi do Brasil. Então, para o mercado financeiro, a gente assim, se apresenta como um conglomerado financeiro consolidado, né? Nós somos o primeiro, lá em 2012, a alcançar, 2012, 2013, a alcançar essa condição. Hoje, o sistema Sicobi também é um conglomerado, mas os nossos modelos eles são um pouquinho diferentes. Agora, a tua pergunta é, como é que a gente atua aqui na ponta? O Sicredi tem uma tradição e uma forma de atuar de que competir não é o nosso negócio é cooperar. Então, a gente, dentro do nosso propósito, nossa estratégia, com o respeito às pessoas, às instituições, enfim, ao mercado, a gente procura atuar levando a nossa marca, a nossa proposta de valor. É claro que aí há diferenças, às vezes, né, que as pessoas comparam e tomam a decisão. Mas a gente não entra em brigas, assim, em discussões, em pautas que não sejam de somar, porque entendemos que o nosso compromisso aqui é melhorarmos continuadamente para se tornarmos melhor que nós mesmos, né? E não ficar se pareando, se comparando com os outros, porque cada um tem a sua realidade, né? Agora, a nossa busca, assim, é trazer pessoas do sistema tradicional bancário para o cooperativismo. Porque esse mercado é um mercado ainda que tem muita expansão. Então, a gente está falando aqui de 92% do mercado para fazer. Ficar disputando entre cooperativas não é inteligente e não vai trazer os resultados que a gente precisa. A gente tem que estar trazendo as pessoas fora da cooperativa para dentro do cooperativismo. Essa é a missão que nós seguimos no Sicredi. O Ivan Vicentini, ele diz o seguinte que me deixou curioso. Me deixou curioso porque eu não sou cooperado, eu sou um cliente tradicional. Eu, pessoa física, e eu também, pessoa jurídica. Ele diz assim, a partir do momento que as pessoas conhecem o cooperativismo, não retornam para o modelo tradicional. O que é que o cooperativismo vai me oferecer? Quais são as vantagens que eu já conheço do modelo tradicional de muitos anos? Ele tem as mesmas condições, ele tem uma linha de crédito, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, ele tem um seguro, ele tem tudo que o modelo tradicional tem. Eu posso fazer só um complemento aí, Jones, nessa pergunta? Sim, claro. Então, e para fazer isso, como quebrar algumas desconfianças de um novo cooperado para atrair esse produtor ou esse novo membro para ser um cooperado?
Bom, vamos às respostas, então, aqui. Essa é uma A gente está pauta pegando muito pesado, né, Márcio? Não, vamos lá. Lembra que eu falei, né? Para quem começou o cooperativismo há 117 anos, não é o meu caso, eu tive a felicidade de herdar a parte de já entrar quando estava tudo muito resolvido, né? Mas Você assim, está batinado, rapaz. Você está sendo nosso, encostado na muita pergunta. Não tem problema, estamos aqui para responder. Se não tiver como responder, tem uma legião de apoio aqui que vai ajudar, tá? Isso é muito Vamos bom. Lá. A pergunta do Ivan é bem positiva, né? Mas peraí, se eu não sou cooperativado, se eu não sou associado de uma cooperativa, aí eu conheço ela, por que eu vou ter que voltar para o tradicional? Eu vou dar um exemplo assim bem interessante para vocês, que para fácil interpretação. Eu vou dar um exemplo de um posto de combustível, tá? E aí vocês podem aplicar um supermercado, pode aplicar qualquer coisa. Vamos lá. Eu sou associado de uma cooperativa de crédito, associado ao Sicredi. É o equivalente ao ser dono de um posto de combustível. Se eu encontro no Sicredi absolutamente tudo que eu encontraria no outro posto de combustível, qual o sentido de eu tendo os mesmos produtos, preços mais justos, melhores, condições diferenciadas, participação dos resultados, retorno da cooperativa, né? Eu tenho um retorno extra, eu vou fazer curso de formação, eu vou investir o meu dinheiro que vai render mais, eu tenho participação desses resultados. Qual é o sentido de eu abastecer no outro posto? Se eu sou dono de um posto e nesse posto eu tenho tudo o que eu preciso. Então o cooperativismo funciona assim, quando você conhece, e claro, ele te atende, né? Porque tem que atender, a gente tem que se tornar competitivo, tem que se tornar seguro, tem que se tornar rentável. Não adianta eu ser uma cooperativa e ser mais caro, ser mais lenta, ser mais enrolada, eu tenho que ser referência, eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer as coisas bem feitas, eu tenho que dar resposta que as pessoas realmente elogiem. Se tudo isso acontece e eu tenho vantagens extras, qual é o motivo de eu ficar valorizando um negócio que vai para um ou dois donos, do qual eu só sou apenas um CPF, um CNPJ que paga tarifas e juros? Eu acho que essa é uma reflexão, procurei ser um pouquinho mais direto nessa explicação, porque assim, o nosso lema é mostrar que as pessoas são importantes sempre, e que aquilo que as pessoas fazem do seu lugar, ele retorna em forma de benefício direto para aquele lugar que elas estão. E não só em época de pandemias, mas sempre, quem usou essa possibilidade como uma forma de viver, um estilo de vida, ganhou mais. E eu quero dar um número para vocês aqui, que o cooperativismo no Brasil tem muito pela frente. Mas se a gente olhar para países da Europa, países da Ásia, países da América do Norte, como os próprios Estados Unidos, a gente fala quase em metade da população trabalha com cooperativa de crédito. O Japão, muito cooperativa. A Alemanha, muitas cooperativas e muitos associados da população alemã cooperativas. Europa como um todo, né? A gente, Sicredi, é fruto de um modelo europeu, modelo suíço e alemão, né? Que é integrado, que é o modelo Raiffeisen. Esse modelo é um modelo que tem, naquela essência que eu falava lá no início, né? A poupança da comunidade fica na comunidade e faz a comunidade prosperar. Quando eu me refiro à comunidade, é as pessoas e sociedade. Então, esse é um dos diferenciais. Agora, é claro que a cooperativa, né, Jones, ela tem que ser competitiva para quem faz parte dela. Ela não pode ser um negócio que não resolve. Tem que ser um negócio que supera a expectativa. Não é mais uma pequena cooperativa de uma comunidade alemã de Nova Petrópolis, não é? Não. E o Sabino colocou muito bem a coisa da desconfiança, porque é do tipo assim, é muito fechado, eu não sei, parece que é um grupinho. A ideia original de quem não conhece, do leigo que passa e que fala assim, mas e talvez vocês da frente de trabalho do banco tem que quebrar esse preconceito que existe, que é do tipo assim, a desconfiança mesmo é a palavra que o Sabino usou, não é? Vocês passam por isso? Todos os dias, e tá tudo certo, né? Que bom que tem, porque aí dá a oportunidade da gente poder explicar, né? A desconfiança é um elemento que está presente quando não tem confiança, não tem informação, não tem transparência.
Agora, a gente pode falar do nosso modelo de gestão, eu não posso falar de todas as cooperativas aqui, porque eu estaria cometendo um equívoco, né? Assim como tem empresas que são abertas e transparentes, tem empresas que são fechadas e não prestam nenhuma informação. Assim tem cooperativa, assim tem instituição financeira. Como é que a gente atua Sicredi do Uruguai em especial? A gente faz prestação de contas, a nossa gestão é democrática, há princípios e valores que norteiam essa gestão, as pessoas sabem do que está sendo feito, tem um conselho de associados que administra, um conselho de associados que fiscaliza, tem mecanismos, né, prudenciais aí, que são mecanismos do Banco Central, mecanismos da auditoria independente, que é a Ernst Young, que nos audita. Então, a gente tem todo um movimento de sustentação desse empreendimento que nos dá a certeza de dizer, olha, nós não somos um negócio escuro, a gente é um negócio às claras, feito dentro de regras muito seguras, dentro de normas muito claras, com responsabilidade, inclusive, para os seus gestores, né, administradores. Então, esse movimento todo, ele é um movimento que dá transparência. No dia a dia, Sabino, eu diria assim que o que garante a confiança é a postura da gente. Então, se eu sou uma pessoa que transmito confiança na minha forma de comunicar, na minha forma de falar com as pessoas, né? Se eu tenho realmente sustentação do que eu falo com as minhas atitudes, eu estou dando às pessoas que se relacionam a mim, comigo, a certeza de que eu sou confiável. Então, confiança é um ativo que todos os dias ele começa zerado e eu preciso conquistá-lo. Então, se eu fizer coisas que não são certas, eu vou perder. Se eu fizer coisas que forem certas, a minha conta corrente da confiança vai aumentar. E assim a gente vai vivendo um dia após o outro, mostrando para as pessoas que tem jeito de viver uma experiência de vida financeira diferente, daquele modelo que só olha para o capital e para o lucro. Nós somos um desses modelos, não o único, né, mas um modelo que olha para as pessoas, olha para a comunidade e olha para o resultado que é possível fazer junto. Muito Resumindo, vem para o Sicredi, nós somos um banco para você chamar de seu e pode confiar, é isso. O nosso slogan é cooperativa de crédito, né? A gente é uma cooperativa onde gente que coopera cresce. É o nosso slogan, né? Não só na publicidade, mas é o nosso estilo, o nosso propósito de fazer o Sicredi todos os dias. Legal. Certo. Fala, Sabino. Ô, Márcio, o ministro da Economia comentou sobre a recuperação da economia, citou 4 setores: saneamento, concessão e partilha de petróleo, setor elétrico, logística e infraestrutura. Não palavras do ministro, mas ele disse que o agronegócio nadaria de braçadas em cima desses 4 segmentos. A opinião do Márcio sobre o agro nesse momento da pandemia, porque existe a desconfiança, eu vou plantar, mas para quem eu vou vender? E num apanhado geral sobre o agronegócio nesse momento. É sim, hoje, o melhor segmento que vai dar impulso à nossa economia vai ser o agronegócio? Eu diria, Sabino, que a partir da visão do ministro Paulo Guedes, que é uma visão que a gente respeita muito e admira como economista, ele é um liberal. Então, todo liberal, ele enxerga a economia como uma oportunidade que todo mundo pode participar. Isso tem o lado positivo, porque você gera uma alta competição entre os muitos atores, né, que vão fazer parte desse movimento que também define a economia. O saneamento elétrico, a logística e a infraestrutura que tu citou, são setores que são importantes para retomar o país depois dessa pandemia, porque eles vão exigir investimento do governo e de empresas privadas, né, que é a PPP, parceria público-privada, né, que se define assim, e eles vão resgatar muitos lugares, porque ao ter uma obra pública, principalmente de infraestrutura e saneamento, logística são obras que geram muitos empregos, que geram uma cadeia inteira conectada a ela. Bom, esse segmento é o segmento estrutural. Se vocês me perguntarem, olha, o Brasil precisa disso? O Brasil precisa de tudo isso e mais um pouco, né? A gente roda pelo Brasil, felizmente vocês aí em Minas Gerais, o sul de Minas, tem uma região
que tem um pouco melhor a sua infraestrutura estabelecida, mas não é uma realidade idêntica em todo o resto do Brasil, né? Sim. Eu sempre destaco que o Brasil não é o estado de São Paulo, por exemplo. Não, o estado de São Paulo tem uma realidade não, e o Brasil tem outra. É uma realidade, o Brasil tem outra, né? Isso é fato. O norte é totalmente diferente. Agora, o agronegócio. Digamos, o agronegócio vai nadar de braçada. O agronegócio já nada de braçada. Ele não vai nadar, ele vai continuar nadando. O agronegócio é a grande força do Brasil e a gente não precisa nem de muita informação para justificar isso. Vamos lá. O agronegócio é aquele setor responsável pela alimentação, não só do país, mas de vários países do mundo. Nós temos um dos agronegócios mais inovadores do mundo. O Brasil produz muito, o Brasil não está mais destruindo florestas já faz algum tempo. Há casos, claro que há casos, mas não é uma constância. O agronegócio não é mais esse fator de grande impacto ambiental. Claro que há pessoas e há situações que fogem da referência, mas ele é respeita. Nós temos um agronegócio em cadeia, né? Nós temos, por exemplo, a cadeia do leite, que tem muita força aí no sul de Minas e aqui também no sul, onde nós estamos falando agora. A cadeia do leite, ela gera, né, uma atividade sustentável na pequena propriedade rural, onde tem o Pronaf como linha de crédito. Ela garante uma sucessão familiar. Ela dá uma cadeia de produtos de ordem básica e mais elaborados. Ela gira uma indústria que gira todo um setor, né, no consumo de refrigerados. Então, assim, tem vários subprodutos decorrentes de 1 litro de leite que é possível de se extrair. Então, é um setor inteiro que está conectado com uma vaquinha lá no campo, né, e com uma propriedade, com pessoas cuidando dela, enfim, com alguma mecanização que está dentro. Se a gente olhar o setor de café, que eu não tenho total conhecimento para falar como vocês falariam daí, mas o setor de café, por exemplo, nós temos Minas Gerais hoje representando 50% hoje do mercado, né? E eu estava pegando umas informações no dia de hoje com alguns colegas aí de Minas, né, para subsidiar essa conversa, e aí o Vitor me trazia que a perspectiva ali em Santa Rita do Sapucaí, por exemplo, é de que o café vai ter um preço superior a R$600, né, a saca. Uhum. Então, a gente está falando aqui de uma commodity que está tendo quase o dobro de preço de mercado comparando a um ano atrás. Então, o agronegócio, nesse momento, aqui no sul, aqui o soja, que é um produto muito forte, está com R$116 a saca no Porto de Rio Grande, ou seja, são preços historicamente nunca vistos. Então, ele é uma moeda forte que remunera muito mais que o juro da taxa básica, que o dólar, enfim. Agora, o agronegócio brasileiro, ele precisa que não se criem atrapalhos para ele dar certo, né? Porque o nosso produtor, ele sabe produzir, ele sabe cuidar da sua produção. Ele só não pode ter gente atrapalhando ele, né? Ele não pode ter governo atrapalhando, ele não pode ter restrição burocrática, ele tem que ter acesso ao crédito, ele tem que ter os subsídios garantidos, senão ele não consegue dar conta desse efeito. E eu quero reforçar que o agronegócio, ele não é só quem planta ou cria, né? Ele tem toda uma indústria de transformação que depende dele, né? A gente fala assim do café, do leite, do soja, da carne, aí suínos, entra aves, que são 2 produtos commodity muito forte no Brasil também, né? Que lideram a pauta de exportação, a carne bovina, nós temos os grãos, né, e as suas derivações aí que também alimentam uma indústria poderosa, que é a indústria de alimentos. Ou seja, a gente está falando aqui de um setor responsável por nutrir toda uma indústria nacional, porque tirando a indústria de bens de consumo duráveis e não duráveis e tal, o agronegócio é a maior indústria do Brasil, né? Então, como que a gente vê o agronegócio? O Sicredi é natural no agronegócio, nós nascemos do agronegócio. A Sicredi Alto Uruguai, por exemplo, Sabino, ela é uma cooperativa de crédito que nasceu de 20 pequenos agricultores, produtores rurais, lá em Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sul, uma pequena cidade aqui no Rio Grande do Sul, e que depois se juntaram com mais 32 pequenos produtores da cidade de Frederico Westphalen e formaram a Sicredi Alto Uruguai. Ou seja, há 39 anos atrás, foi possível constituir uma instituição financeira por pequenos produtores, que hoje é uma das maiores do Brasil de cooperativa de crédito, que é o nosso caso.
E o agronegócio foi o que nos deu essa possibilidade de crescimento. A gente ocupou as cidades, cresceu nas empresas e tal, mas o nosso setor do agronegócio, por exemplo, no Sicredi, tem inadimplência de 0. A gente não tem perda financeira, a gente trabalha com produtores que têm dificuldade, mas conseguem se superar e conseguem superar também o que estão fazendo. Tá. Márcio, e assim, nessa parte do produtor rural, principalmente, hoje, falando em cooperativismo, algumas cooperativas já estão trabalhando no sistema Bater, que é aquela troca e deixa, o Sicredi, ele tem algum posicionamento, ou seja, previsões futuras do que você vai colher, eu assumo o seu produto em troca de benefícios da minha cooperativa? Sabino, a gente ainda não está nesse nível aí de atuar nesse formato, tá? Nós ainda estamos nas etapas anteriores do modelo de mercado, né? Nós atuamos no subsídio, né, na atuação, no suporte do produtor, né? A questão da comercialização a gente ainda não entra, tá? Deixa essa etapa para quem tem mais experiência e conhecimento para fazer, tá? Que é os operadores do mercado, né? Agora, é uma evolução, né? Uma evolução natural que pode chegar, não te prometo que não aconteça isso, né? Hoje a gente está atuando mais, como eu disse aqui, no fomento lá da base, né? E na cadeia ali intermediária do processamento. Dá sim, tranquilo. E a parte de... Vamos falar agora, posicionamento. Você disse que tinha um material aí sobre... Falou um pouco sobre como sair dessa crise da pandemia. Vamos lá. Você estipulou 60 dias. Passou esses 60 dias e continua a mesma situação, ou piorou um pouco, né? Nós não vamos trabalhar com piora, que nós vamos olhar melhores horizontes. Mas se aconteceu pior, qual que seria a orientação, as estratégias a se tomar, além dessa calma e de um estudo maior sobre a situação vivenciada no momento? Assim, Sabino, se passar dos 60 dias a situação não se resolve, o caminho que a gente tem é voltar a conversar, construir uma nova etapa de solução aí, né? Porque, assim, quando se fala em 60 dias, se fala de algo que não previsto, acontece, impacta todos de forma muito grave, restringe circulação, estabelece isolamento social. Então, é um setores inteiros travando, né, por conta de não ter como girar, como funcionar normalmente. Passado esses 60 dias, que vai vencer agora em maio, né, lembrando que todo esse movimento aconteceu no mês de março, né, então agora em maio a gente tem a primeira etapa, vamos dizer assim, do prazo expirando, né. Aquilo que não se resolve agora, a gente vai ter que trabalhar uma outra medida de curto prazo aí para dar um apoio, porque muitas situações não se resolveram. Nesse período de 2 meses, alguns setores voltaram a funcionar, ainda não na plenitude, né? 2 meses foi o tempo para as pessoas pensar numa organização mínima do seu negócio, da sua realidade. Agora, isso não garante que a situação esteja por completo resolvida com todas as pessoas, né? Então, o que a gente recomenda aqui é que você não faça nenhum movimento de extremismo aqui, tipo assim, não falo mais com o meu fornecedor, não falo mais com a minha instituição financeira, muito pelo contrário, a recomendação que a gente faz aqui é que você deve procurar teu fornecedor, tua instituição financeira, ser o máximo transparente com eles, falar também com teus parceiros, com os teus funcionários, né, com os teus colaboradores, construir com eles alternativas para passar por isso e conseguir fôlego suficiente, que é o pulmão, né, mais oxigênio, para respirar um pouquinho mais. Muito bem. Bom, gente, eu estava aqui assistindo, eu consegui acompanhar tudo aqui, agora eu reconectei. Bacana, a pergunta bacana. que eu ia fazer, o Sabino já falou que era o de commodities, né, que é a venda futura. Eu tenho uma outra pergunta aqui que me falaram aqui. Como é que esse sistema de franquia
para ter uma franquia. Como é que é isso? Se alguém quiser investir numa franquia, existe isso? Não, a gente não é um negócio de franchise, né? Franquia, a gente é um negócio financeiro, a gente chega nas comunidades com o interesse das pessoas, né, Jones e Sabino, a gente trabalha sempre as lideranças, enfim, para que elas conheçam primeiro, e aí a gente vai com recursos da própria cooperativa e faz os investimentos, né, para estabelecer uma agência, e aí, a partir disso, passar a oferecer os nossos serviços, as soluções, e prestar o nosso relacionamento para os associados, né? Que não se limita só a serviços e produtos financeiros, mas que também tem um rol de outras iniciativas sociais de relacionamento para os associados também. Mas para saber onde tem Sicredi, entra no nosso site ali, www.sicredi.com.br. Esse é o site oficial do Sicredi, né? Você tem ali onde estamos, você vai localizar todas as cidades próximas das suas, se você ainda não tem, que você pode trabalhar. E destacando, a gente tem também a nossa conta digital, é o UP Sicredi, né, que você não precisa ter agência física, você tem uma conta totalmente digital disponível aí com várias soluções para as pessoas interessadas. Certo. Márcio, nós temos dois caminhos aqui a tomar. Você acabou de falar numa aí, que é o banco digital, que é uma realidade entre uma faixa de público, regiões maiores do Brasil, mais cosmopolitas, ou seja, o jovem já não tem mais paciência de ir no banco, ele faz tudo pelo celular, paga tudo, compra tudo. Esse caminho parece que é inevitável. O aplicativo, né? O app. Uma hora, ou se você já pensou nisso, o Sicredi já vai ter que se render a isso, e é que não já fez. Tem um aplicativo para a gente poder fazer tudo, Sicredi? Tem sim. Temos tudo isso já em evolução, né? Inclusive, o nosso aplicativo tem a avaliação de ser um dos mais fáceis de ser utilizado, ele é muito seguro, ele tem todas as funcionalidades, né, que você precisa. Claro que não tem todos os produtos ainda dentro dele. Vou dar um exemplo. Consórcio você ainda não consegue contratar pelo aplicativo, por enquanto. Mas crédito, débito, pagamentos, recebimentos, conta corrente, aplicações, cota capital, que é o investimento que tu fez na cooperativa, tudo isso está dentro do nosso app Sicredi, né? Que, inclusive, para quem quiser conhecer, pode procurar na loja do Google Android, né? Ou na plataforma Play Store, né? Do Apple, para você baixar gratuito e experimentar. Nós temos a plataforma Conecta também, que é um aplicativo que tem aquelas soluções para quem quer vender seu produto ou serviço através de uma plataforma digital. Nós temos o UP Sicredi também, que é a nossa conta digital, e nós temos também a poupança do Sicredi, né, que é digital também. Então, são já plataformas. E esse mundo digital, ele é inevitável, né? O Sicredi sabe disso, há alguns anos a gente vem fazendo investimentos e direcionando o nosso foco para ter as duas soluções. Ter a solução digital para quem quiser usar ela e ter a solução física para quem optar ainda pelo relacionamento tradicional. E tem o híbrido, né, que é o physital, que é aquele que tanto é físico quanto digital, que você escolhe e usa os dois simultaneamente se também desejar, né? Então, esse movimento já está sendo feito, né? O quanto isso vai acontecer? Bom, a gente acredita que agora, com essa restrição toda que a pandemia trouxe, das pessoas não poderem ir para a agência física, o nosso crescimento do digital foi muito grande. A gente cresceu muito as transações e comprovou que, primeiro, tem sustentação. Todas as transações digitais nossas são sustentadas por um fundo garantidor também, que dá segurança. Aconteceu uma fraude cibernética, está protegido também ali. Claro que o Sicredi tem um mecanismo de segurança bem forte, robusto, para garantir que isso não aconteça. Mas é um movimento que é normal também dentro do mercado. Eu quero destacar para vocês aqui que já temos um convite, né? Sabino e José, a nossa presidente, a Angelita Marisa Cadoná, ela está assistindo. Obrigado pela companhia, Angelita. Ela está convidando vocês já para serem associados. Ela só antecipou, eu vou fazer também no final, mas já estou trazendo agora aqui. Depois dessa sabatina toda, se vocês não se associarem no Sicredi, daí eu vou ir pessoalmente aí fazer isso com vocês, tá? O presidente,
Vou fazer um desafio. Se o Márcio não respondeu uma pergunta, a gente se associa agora. Mas ele está respondendo todas. Estou tentando achar um... Ele sabe tudo, ele está tudo na ponta. Ele treinou, ele deve ter ensaiado todas as possibilidades, presidente, porque ele sabe tudo. Vou eu com a segunda pergunta. Eu falei da coisa do digital, do aplicativo, porque talvez nós não, mas os nossos filhos cooperados vão usar muito, viu, Márcio? Com certeza. Eles futuro, já nasceram, né? Digitais, né? Então, eu acho que talvez a sobrevivência do negócio seja por aí, né? É o caminho. O sistema financeiro, como é conhecido, ele vai se transformar. Isso agora só acelerou com a pandemia. Só acelerou, mas não vai perder nada. Agora, outra pergunta que eu tenho, vai lá, presidente, escuta aí, presta atenção. Os bancos, todos abriram e ficaram muito... Eu falo das instituições maiores, tradicionais e algumas até seculares. Todo mundo foi para o caminho do crédito rural, que já existia, mas não com tanta divulgação, e todo mundo também foi para o caminho do empréstimo, que são os bancos de crédito financeiro. Eu vou dar nomes, tá bom? BMG, Crefisa, Finasa, enfim, um filão dos grandes bancos para fazer um caminho mais direto, né? Fornecer empréstimo mesmo. Isso é concorrência? Olha, não deixa de ser assim, a gente fala assim, que concorrente é todo aquele que disputa a mesma coisa que você. É claro que a gente procura fazer uma concorrência justa, né? Mas a gente sabe que todas as instituições financeiras, e aí não é só o banco ou a outra cooperativa, hoje o mercado financeiro tem muitos atores, né? Nós temos fintechs, que são aquelas startups que surgiram com muita força até então, nós temos os bancos digitais, nós temos as sociedades de crédito direto, que são também instrumentos que o Banco Central tem promovido, né, a expansão delas, para elas gerarem mais competitividade. Lembra que eu falei lá no início, né? Se nós ficarmos com o sistema concentrado em 4, 5 grandes instituições, é ruim para o país e é péssimo para a sociedade. Então, quanto mais agentes estiverem no mercado financeiro atuando, mais equilibrado esse mercado se torna, e se ele é equilibrado, ele é mais justo com as pessoas, né? Porque nada é tão oneroso para uma sociedade do que ela não poder contar com uma competição entre setores. Se o setor financeiro fosse, por exemplo, tivesse uma única instituição, como é que esse mercado seria? Seria do jeito que aquela instituição define. Isso vale para outros setores, não só para o setor financeiro, né? Eu posso destacar aqui que vale para o setor de alimentos, vale para o setor de máquinas, vale para o setor de eletro. Então, a gente tem que ter a competição. Claro que gerou, nos últimos 25 anos, aí a globalização, ela acentuou a competição muito forte, né, entre todos os nossos países, empresas e tudo mais. Nesse final de semana já circulou aí pela imprensa nacional uma questão que envolve China e Estados Unidos, que a gente acompanha também, porque, afinal de contas, China e Estados Unidos para o Brasil representam quase todo o nosso comércio exterior, né? Então a gente fala assim que... quase todo. Nós estamos falando assim de uma mudança que provavelmente a pandemia traga. Ela agora é indefinida, mas ela pode ser durável e longo prazo. A gente viveu a globalização, talvez a era da globalização esteja chegando ao final. Isso é dito não só por mim, eu estou lendo, li isso no Zero Hora de ontem, jornal aqui do Rio Grande do Sul. Mas isso pode estar também presente numa mudança de forma de vida e de fazer negócio. A gente está vendo um Trump nos Estados Unidos sendo protecionista, ou seja, protegendo o seu país da porta para dentro. Então, é muito provável que a nossa economia, como veio aqui, não seja igual daqui para frente. Então, se nós tivermos uma mudança do modelo global para o modelo local, que é o protecionista, com certeza a gente pode ter aqui uma oportunidade, José e Sabino, de renovar e fortalecer a nossa economia nacional. Agora, esse modelo, ele tem um preço que não está calculado, né? Afinal, a globalização trouxe uma coisa muito vantajosa para todo mundo, que é eu ter todos os produtos que eu quiser a preços competitivos, porque é fabricado na China. Se eu não tenho mais esse mercado potente, ter fornecimento, eu posso ter aí uma situação que vai se agravar no preço final para o consumidor. Então,
é muito indefinido isso ainda, mas pode acontecer de muitas coisas que hoje a China fornece para o mundo não serem mais assim tratadas depois. Porque para salvar, recuperar as economias locais, os países podem se fechar e valorizar a indústria nacional. Se isso acontece num país como o Brasil, a gente tem muita oportunidade. Eu digo assim que muita oportunidade mesmo. Agora, a que preço e a que termos isso vai acontecer depende do futuro, primeiro se essa ideia passar e tiver força suficiente para permanecer, né? Mas o protecionismo também não é uma coisa perigosa para quem é exportador? Muito, muito. O Brasil perderia nesse sentido, ganharia na indústria, perderia no agronegócio. Isso é ruim para nós, porque a gente hoje é o grande fornecedor de matérias-primas. Por exemplo, Minas Gerais aí tem a pauta do minério, né, que é um dos produtos fortes, né, do estado. Se nós tivermos um bloqueio, né, nessa situação, uma dificuldade de exportação, muito provavelmente Minas Gerais, como também outros estados que estão fortes na pauta exportadora, terão impactos na sua economia local aí, inevitáveis, né? Sofreremos com isso. Mas na parte de alimentação, ô Márcio, e do agronegócio, já não seria uma válvula de escape por alguns países não ter o seu próprio produto internamente? Pode ser. As medidas aqui, elas sempre têm um interesse político, né, Sabino, por trás. Nesse momento que todos os países estão padecendo os seus efeitos, né, na economia e também na questão de saúde, é muito provável que, para recuperar as economias, eles invistam na recuperação local. Ou seja, mesmo custando muito mais caro um litro de leite, pode ser que o produtor local tenha a preferência para o fornecimento no país do que o importador. Então, certo, há uma mudança que provavelmente virá com os desdobramentos da pandemia, que é como é que o mercado global vai se portar, uma vez que todos estão se fechando ou fechados hoje, não há atraque de navios, não há transporte de carga aérea, nem de passageiros, muito restrito, né? Então, a gente está vivendo um momento, assim, de tudo em paralisia. Na medida que retomar, teremos que ver como que as fronteiras se abrem e também a quem elas se abrirão, né? Porque poderá acontecer delas se abrirem para quem já está dentro delas e não para quem vem de fora, né? Mas o Brasil, ele tem alternativas. Vamos lá. Nós temos muito alimento produzido no agronegócio. Então, tem muitos países que precisam de nós, porque a população está concentrada neles, né? Dá um exemplo, trazer de novo a China, mesmo maior contingente de população do planeta. Se a China decidir produzir carne suína para atender a sua demanda interna, ela não consegue fazer isso em menos de 10, 15 anos. Não consegue. Então, até lá, as pessoas vão ter que ter substituto da proteína animal. Então, não é bem assim para você alimentar bilhões de bocas, né? 3 vezes por dia, pelo menos, né? Então, existe no mundo algumas equações que não se resolvem agora, mas que haverá uma mudança de sentido no comércio, sim. Agora tem um outro ponto, assim, essa pandemia que nós estamos vivendo agora, ela pode ter uma reincidência. Então, há mercados, assim, que estão já cautelosos, fazendo um processo de estocagem, enfim, já se preparando para um eventual retorno do contágio, né? Porque não há vacina ainda, então só vamos ter segurança, vamos dizer assim, global, o dia que nós tiver ou um tratamento eficaz ou uma vacina que imunizou a população do mundo, do planeta. Enquanto isso não acontecer, a gente está sob o risco de acontecer de novo e de novo e de novo tudo isso. Isso é verdade, uma grande verdade. Sabino, tem mais alguma pergunta? Não, o Márcio falando em proteção, qual é a posição hoje do Sicredi, da instituição, Márcio, com relação à quarentena, fique em casa, o trabalho home office, qual que seria hoje a postura da instituição referente a isso? Vamos trabalhar com cuidado, mas não vamos deixar de trabalhar. A gente viveu, assim, vários desafios nesse período, desde março até então.
Eu diria assim que a gente viveu um movimento de fechar, as pessoas ficarem... Nós chegamos a ter metade da nossa equipe em casa, ou compensando horas, ou em férias, porque não tinha condições delas estarem nas agências devido às restrições de espaço, de quantidade de pessoas por tamanho, né? Agora, nesse momento, a gente está trabalhando. Nós estamos, assim, praticamente todos trabalhando, né? O grupo de risco está em casa, né? Mas a gente adota todas as medidas de segurança. Vou dar algumas para vocês, assim. A gente usa máscara, mesmo aí em Minas Gerais não estava sendo obrigatório, a gente usa máscara há mais de mês aí. A gente está adotando todos os procedimentos de higienização individuais e do ambiente, ou seja, álcool gel, lavar as mãos, contato restrito. A gente respeita as pessoas que não querem a proximidade. A gente, quando atende na agência, segue todo esse protocolo. Nós estamos fazendo sanitização das agências, que é a aplicação de alguns produtos, como foi usado na Coreia do Sul e na China, para eliminar outros vírus do ambiente. A gente imunizou toda a nossa equipe contra o gripe, né? As vacinas, as variedades de gripe conhecidas, né? Que são potencialmente presentes nessa época do ano, né? E a gente vem adotando toda uma recomendação diária para as equipes. E assim, até o momento a gente tem nenhum caso confirmado, nenhum caso diagnosticado, nenhum caso em observação. Todo mundo está com saúde, está trabalhando, a gente tem recomendado todos os cuidados, inclusive fora do Sicredi, né? Evitar aglomerações, não participar delas, cuidar do grupo de risco. O fique em casa é muito restrito. Eu acho que se você tem que trabalhar, você precisa manter o ciclo da economia. Agora, se você tomar todas as medidas de precaução, individuais e coletivas, a probabilidade do contágio ela é muito menor. Então, assim, não dá para fazer nada como se fazia antigamente, há pouco tempo atrás, melhor dizendo, de você sair, se aglomerar, enfim, se relacionar com mais proximidade. Agora, você pode falar por telefone, você pode falar por chamada de vídeo, você tem muitas outras alternativas para manter o contato. Então, além do ambiente seguro, a gente está trabalhando as medidas de segurança para deixar as pessoas seguras, seus familiares, né? E cuidando do nosso associado, das pessoas que vêm até o Sicredi. Então, os nossos ambientes estão em monitoramento permanente, sempre com aquela preocupação de nós não sermos nem o hospedeiro de qualquer problema. Então, a gente tem higienizado muito o ambiente. São várias higienizações por dia, inclusive finais de semana, ATMs, né? E aqui eu quero aproveitar, e assim, falando para Minas Gerais, né? Não deixar de agradecer a todo o sul de Minas que nos abraçou, né? Nós temos no Sicredi uma grande alegria de ter iniciado a Alto Uruguai, a sede Alto Uruguai, pelo sul de Minas, na nossa expansão. E hoje a gente já está em 5 cidades e outras em prospecção, né? Em breve chegaremos também aí em São Gonçalo, nessa região. E o nosso objetivo aí é sempre estar perto das comunidades, da sociedade, das pessoas. E a gente agradece imensamente ao apoio, né? Nós já temos aí 2.500 associados em Minas Gerais. Nós começamos a operação há 1 ano, então a gente está ainda jovem no estado, mas já tendo alguns resultados bem sólidos, né? Já são quase 50 milhões de reais emprestados aí. É uma operação que tem crescido muito rápido, né? E já tem dado bons resultados para nós. Então, só dizer para vocês que o nosso objetivo ao receber pessoas no Sicredi, nesse momento, é dar segurança para elas estarem lá e a melhor consultoria para elas tomarem as decisões para saírem e ficarem melhor pós-crise. Márcio Girardi, diretor executivo Sicredi Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora também em Minas Gerais. Muito obrigado pela sua presença. Angelita Cadonato. Angelita, é só passar o número do CPF, é isso? Ela está convidando a gente, o Sabino, a gente não vai escapar dessa. Vai lá. Obrigado a todos que acompanharam a nossa live, a nossa entrevista. Essa entrevista está sendo salva na nossa página, para quem quiser assistir de novo, ver outra vez. Para quem não viu, certamente vai ver outra oportunidade. Amigo produtor rural que tem um horário diferente, talvez desse, tem todas as dúvidas praticamente tiradas. Se não tiver mais alguma, é só perguntar, que estamos à disposição para encaminhar. O Sicredi é um banco parceiro, nós somos uma rádio com 3 frequências no sul de Minas Gerais, na região
de Paraisópolis, Serra da Mantiqueira. Nós temos um trechinho do Vale das Vertentes, região de Lavras, Bom Sucesso. E nós temos a frequência São Gonçalo do Sapucaí, que é a mais antiga, e abrange Varginha, Três Corações, Pouso Alegre, enfim, estamos no pedaço. À disposição do Sicredi, muito obrigado pela parceria, pela entrevista, pelo seu tempo. Você não tomou nenhum chimarrão nessas 2 horas de conversa, então não está tão frio assim. Olha, o chimarrão, agradecendo aí, Jones e Sabina, vocês, o chimarrão a gente tem evitado, né, porque, na final de contas, tudo que pode potencializar o contágio não é recomendado agora, né? Mas como é que faz agora? Vai tomar em bomba e cuia separada, né? Cada um na sua. Quem escolher faz isso, mas eu tenho aproveitado, porque desde que a gente conheceu Minas Gerais, o café que a gente consome é mineiro, então eu descobri que o chimarrão é bom, mas o café de Minas é maravilhoso, é o melhor do mundo, e junto com o queijo e com o doce de leite fica perfeito o casamento, ela não precisa mais nada, é só aproveitar essas delícias que Minas oferece, né? Mas assim, gratidão a vocês pela oportunidade, em nome do Sicredi, Alto Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, é uma grande honra, espero ter colaborado, e eu quero reforçar aqui a todos vocês que, por mais que a situação esteja muito difícil, né, cada um de nós é o ator, o protagonista para sair dela, não tem como esperar a solução do outro, a solução que existe está em mim, então eu preciso acreditar em mim, pensar de forma diferente, não é fazendo o que eu fazia ontem, que eu saio da situação agora, eu preciso inovar, eu preciso de uma cultura que inove em mim, começando por mim. Então, esse é um momento que a gente não tem controle de nada, então não queira controlar, se permita viver um dia de cada vez e busque soluções em parceria. O Sicredi acredita que uma das maneiras de a gente recuperar a economia é incentivando o comércio local, então a gente tem uma ação aí disponível hoje nas nossas mídias, que é eu apoio o consumo local, eu coopero com a economia local. Nós acreditamos que se todo mundo comprar no seu município, do seu associado, do seu parceiro, vai ajudar todo mundo a recuperar mais rápido tudo isso. Então, o nosso abraço aqui a todos que estiveram na companhia. De uma forma especial, quero agradecer aos nossos associados, aos nossos colegas, enfim, a todos os parceiros e amigos aí de Extrema, Cambuí, Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Itajubá, que já tem Sicredi, né, e os que virão na sequência aí, que estiveram conosco nessa região maravilhosa do sul de Minas, tá? A situação, ela não é fácil, mas ela está nos ensinando a ser muito forte, está nos ensinando a ser melhor, e se todos nós aprendermos as lições, com certeza faremos o mundo, o nosso trabalho e a nossa vida diferente. Obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho, realmente fiquei feliz de poder contribuir com vocês aí nesse momento. Obrigado, Sabino e Jones Mendes. Muito obrigado, Márcio Girardi, foi um prazer falar contigo, Sabino. Obrigado, Jones, obrigado, Márcio, pela colaboração aí, participação, esclarecimentos aos nossos ouvintes e participantes. Boa noite a todos, brigadão. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado, Márcio. Valeu. Tchau, Sabino. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Falou. A todos, obrigado. Valeu.